Salomão. Salomão foi o terceiro rei de Israel. Ele reinou por 40 anos, de 970 a 930 a.C. O rei Salomão é considerado um dos reis mais sábios de todos os tempos. Evidências históricas mostram que ele teria sido o autor do livro de Provérbios, Eclesiastes e de Cânticos. Salomão nasceu em Jerusalém, em Israel, por volta de 1000 a.C. Ele era filho de Davi, o segundo rei de Israel, e Batseba, uma mulher da cidade de Belém. Educado na corte de seu pai, recebeu uma educação de alto nível. Aprendeu a ler e a escrever, e também matemática, astronomia e filosofia. Aprendeu ainda sobre a história de seu povo e sobre a religião de Israel. Quando Davi morreu, Salomão foi coroado rei. Era apenas um jovem quando assumiu o trono, mas era muito inteligente e sábio, tendo governado seu povo com justiça e paz, levando Israel a um período de grande prosperidade. Salomão também foi um grande construtor, tendo construído o primeiro templo em Jerusalém, um grande e belo edifício que se tornou o centro da religião da cidade, além de muitas cidades e fortalezas, tornando-se um dos mais poderosos do mundo. Conta a história que o rei Salomão foi um homem sábio e poderoso, porém teria sido vaidoso e orgulhoso, e muitas vezes se deixava levar pelos prazeres da carne. Ele também se casou com muitas mulheres estrangeiras que o levaram a adorar outros deuses. Como resultado, Deus teria ficado zangado com Salomão e dividiu o reino de Israel em dois após a sua morte. Apesar de seus defeitos, Salomão ainda é considerado um dos reis mais importantes da história de Israel, levando-se a um período de grande prosperidade. Ele também foi um homem religioso que escreveu alguns dos livros mais importantes da Bíblia. A história de Salomão é uma história de poder, riqueza, sabedoria, justiça, fé, orgulho e contradições. É uma história que ainda hoje nos atrai. O primeiro pensamento de Salomão é de que algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Este provérbio de Salomão é uma verdade eterna. Amigos verdadeiros são os tesouros mais preciosos da vida. Eles estão lá para nós nos bons e nos maus momentos, nos apoiam em nossos sonhos e nos ajudam a superar nossos desafios. Bons amigos nos dizem aquilo que às vezes não queremos ouvir, nos fazem rir, nos fazem sentir amados e aceitos, além de nos sentirmos como se fôssemos partes de algo maior do que nós mesmos. Uma amizade verdadeira é baseada na confiança, no respeito e sinceridade. Salomão observou tão bem que o estudo publicado na revista Social Science in Medicine analisou os dados de mais de 300 mil pessoas em 148 países. Os pesquisadores descobriram que pessoas com fortes conexões sociais tinham um risco de 50% menor de morte prematura do que aquelas com poucas ou nenhumas conexões sociais. O risco de morte prematura foi especialmente alto para pessoas que estavam isoladas socialmente, ou seja, que não tinham nenhum amigo ou membro da família próximo. Os pesquisadores acreditam que as conexões sociais podem proteger contra mortes prematuras de várias maneiras. Por exemplo, as conexões sociais podem fornecer apoio emocional, ajuda prática e uma sensação de pertencimento. Ela também pode ajudar as pessoas a lidar com o estresse e a tomarem melhores decisões sobre sua saúde e sobre sua vida. Então siga o conselho de sabedoria de Salomão e já compartilhe esse vídeo com o seu amigo de todas as horas. Outro ponto são os 7 provérbios a seguir sobre sabedoria e o poder do silêncio. O sábio esconde a sua sabedoria, o tolo anuncia a sua ignorância. Ainda nesse sentido, temos os provérbios: aquele que guarda sua boca e sua língua livrará a sua alma das angústias. Até o tolo, quando se cala,
é tido por sábio. Quando a soberba aparece, surge também a desonra, mas a sabedoria emerge com os humildes. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Quando são muitas palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Às vezes, é melhor guardar nossas opiniões e conhecimentos para nós mesmos, pois eles podem causar problemas ou conflito com os outros. O sábio sabe que sua sabedoria não precisa ser exibida ou provada para ninguém, pois ela é um tesouro interno que ele usa para guiar a sua vida. O tolo, por outro lado, quer mostrar a todos que ele sabe, ou pensa que sabe, mas na verdade ele revela a sua ignorância e a falta de discernimento. Além disso, este provérbio nos alerta sobre os perigos de falar sem pensar ou falar de forma imprudente. Aquele que guarda sua língua e sua boca livrará a sua alma das angústias. Isso significa que se nós controlarmos o que dizemos e como dizemos, evitaremos muitos problemas e sofrimentos para nós mesmos e para os outros. Muitas vezes, as palavras podem ferir, ofender, magoar ou enganar as pessoas. Isso pode trazer consequências negativas para as nossas relações e reputações. Por isso, é preciso ter cuidado e responsabilidade com o que falamos, pois as palavras têm um certo poder. Há pessoas que têm o hábito de falar demais. Isso pode ser prejudicial para a vida dela. Por exemplo, as pessoas que falam demais podem ter dificuldades em se concentrar no trabalho ou nos estudos, pois podem ser facilmente distraídas do seu próprio pensamento e ideias. Ainda pode dizer coisas que acabam sendo interpretadas como inconvenientes por outras pessoas que se sentem ofendidas e acabam retornando-se contra elas mesmas. Eu aconselho que tente identificar a razão pelo qual você fala demais. Você fala muito para tentar se sentir mais seguro ou aceito? Você fala muito para tentar preencher o silêncio? Uma vez que você entender a razão, você pode começar a encontrar maneiras de lidar com isso. Um exemplo, você pode tentar praticar a escuta mais ativa, fazer pausas durante as conversas e respeitar o tempo de fala dos outros. Verá que se tornará menos alvo de reclamações ou de críticas, pois o silêncio inteligente deixa você mais cirúrgico em suas opiniões e posicionamentos. Sabe aquela sensação de que você falou besteira? Pois é, às vezes isso pode meter-te em encrenca. Outro ponto é dar detalhes sobre a sua vida pessoal e de sua família. Isso pode ser desastroso para o seu planejamento e objetivos, uma vez que as pessoas podem se aproveitar do seu ponto fraco e usá-los contra você. Imagine que você disse aos seus colegas de trabalho que se mudarem a sua escala de hora extra, você não poderá fazer, embora precise muito dessas horas. Aí um chefe que não gosta de um posicionamento seu, por exemplo, para te coagir, muda sua escala justamente para o dia que te prejudique. Percebe que foi você que deu um ponto fraco para os outros. Da mesma forma, é quando você reclama de sua esposa, dos seus filhos, da sua casa para terceiros. Você está alimentando munições para que ataquem você. Se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Salomão faz uma analogia com a importância da preparação e do planejamento. Quando nós preparamos adequadamente, podemos evitar erros e obstáculos, o que nos permite alcançar nossos objetivos com menor esforço. No caso do machado, se não o afiarmos, teremos que trabalhar muito mais para cortá-lo. Isso ocorre porque a lâmina cega não será tão eficiente e exigirá mais força. Da mesma forma, na vida, se não planejamos adequadamente, teremos que trabalhar muito mais para alcançar nossos objetivos. Isso ocorre porque não teremos um plano claro de como atingir nossas metas e objetivos, e assim podemos cometer erros que nos atrasem. Quando temos um plano, temos uma melhor chance do sucesso.
Isso ocorre porque sabemos exatamente o caminho que devemos seguir. Sem um plano, estamos mais propensos a tomar decisões erradas e a cometer erros. Pesquisadores da Universidade de Chicago e da Universidade de Stanford recrutaram 100 pessoas e pediram a elas que definissem um objetivo e um plano para alcançá-lo. Eles então acompanharam os participantes por um ano e descobriram que as pessoas que tinham um plano eram mais propensas a alcançar seus objetivos do que aquelas que não tinham um plano. Quando as pessoas têm um plano, são mais propensas a evitar distrações e obstáculos. O estudo também descobriu que o planejamento é especialmente importante para pessoas que estão tentando alcançar objetivos difíceis. Elas precisam de um plano para aumentar as suas chances de sucesso. E o planejamento ajuda a se sentirem mais confiantes e motivadas, e podem ajudá-las a superar desafios e obstáculos. Por isso, afiem seus machados antes de começar a cortar. Melhor é pouco com justiça, do que a abundância de bens com a injustiça. O homem justo, ainda que não tenha muito, possui a paz em seu coração de que não ofende aos outros sem razão, nem descumpre as leis e a moral virtuosa. Essa consciência de agir de forma honesta é o caminho para a vida sem perturbações. A justiça é um valor moral que é importante em si mesmo. Quando somos justos, estamos agindo de acordo com o que é certo, mesmo quando é difícil. Isso nos dá uma sensação de satisfação e realização pessoal. Outro ensinamento de Salomão é: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Na vida sempre há incertezas. Não sabemos o que nos espera no futuro, mas não podemos deixar isso nos impedir de agir. Devemos tomar riscos e nos esforçar para nossos objetivos, mesmo quando não temos certeza de que vamos alcançá-los. Se ficarmos esperando o momento perfeito, nunca faremos nada. O momento perfeito nunca chega. Devemos agir agora. Mesmo que não estejamos prontos, devemos começar agora. Devemos plantar as sementes, mesmo que não tenhamos certeza de que elas vão florescer. Então, não espere o momento perfeito. Comece a agir agora mesmo. Defina o que você quer alcançar. Quebre seu objetivo em pequenas etapas. Isso o tornará mais alcançável. O que você precisa fazer para alcançar seus objetivos? Não espere o momento perfeito. Inicie e tenha paciência, porque mais importante do que o resultado é a constância. Observe este canal. Eu comecei ele disposto a melhorar a cada vídeo. Recebi algumas críticas quanto ao áudio e à edição, mas sempre tive comigo de que dará certo. Porque meu propósito aqui é ajudar as pessoas, causar uma reflexão sobre a vida. Iniciei com o que tinha na época, meu celular e um notebook de 2013. E me sinto bem a cada comentário positivo que recebo de vocês. Por isso, se tem um projeto, apenas comece e seja constante, pouco a pouco, 1% de cada vez. Neste sentido, Salomão ainda reforça em Eclesiastes: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim também, ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar essa batalha, e não há jeito de escapar. O versículo Eclesiastes 8:8 é um lembrete de que a morte é uma parte natural da vida. Ninguém pode escapar dela, não importa o quanto você tente. É por isso que é importante viver a vida ao máximo e aproveitar a cada momento. A passagem também é um lembrete de que devemos ser humildes diante da vida. Nós não somos superiores às leis da natureza e não devemos tentar controlar todo o seu ciclo obcecadamente. Por isso, mesmo sabendo que a morte é inevitável, viva o presente. Não se preocupe com o passado ou o futuro, concentre-se em aproveitar o momento agora. Passe tempo com as pessoas que você ama. A família e os amigos são os que nos dão apoio e amor. Eles nos ajudam a passar pelos bons e maus momentos.
Busque ajudar os outros. Quando ajudamos outros, nos sentimos bem com nós mesmos e fazemos a diferença no mundo. Acima de tudo, seja grato. Agradeça pelas coisas boas da vida, grandes ou pequenas. A gratidão nos ajuda a apreciar o que temos e nos afasta do foco nas coisas negativas. Ainda, Salomão reserva outra sabedoria, reforçando a ideia anterior ao dizer em Eclesiastes 9:4 que sempre haverá esperança para quem está vivo. Portanto, se está assistindo esse vídeo agora, agradeça a oportunidade de estar vivo e podendo desfrutar de algo que muitas pessoas no mundo talvez cheguem ao final de suas vidas, sem ao menos ter podido tocar em um smartphone, por exemplo. Vistes um homem diligente em sua obra? Perante reis será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior. Quando somos diligentes em nosso trabalho, somos mais propensos a ser promovidos e a alcançar sucesso na vida. Há muitas razões pelas quais o trabalho duro e a diligência são recompensados. Primeiro, as pessoas que trabalham duro são mais propensas a serem percebidas como confiáveis e capazes. Os chefes e empregadores querem contratar pessoas em que possam confiar para fazer o trabalho corretamente e dentro de certos prazos. Se você trabalha por conta ou empreende, seu esforço é recompensado com o resultado de seu empreendimento, com o empenho e a dedicação que impõe na construção dos seus objetivos. Segundo, as pessoas que trabalham duro são mais propensas a serem notadas e reconhecidas pelo seu esforço. Quando trabalhamos firme, é mais provável de que recebamos promoções e reconhecimento. Isso pode levar a melhores oportunidades de emprego e a um melhor salário. Terceiro, as pessoas que trabalham de forma firme são mais propensas a serem felizes e satisfeitas com sua vida. Quando nos sentimos realizados em nosso trabalho, sentimos que estamos fazendo uma diferença no mundo. Isso pode levar a uma maior sensação de satisfação e felicidade. Em quarto, não confunda trabalhar duro com viver em função do trabalho. Trabalhar duro é fazer as coisas conforme se esperam que sejam feitas, com responsabilidade, compromisso e criatividade. Não importam quantas horas trabalhe, mas sim a qualidade com que se propõe a trabalhar. Pois seus momentos em famílias são o maior bem de sua vida, devem ser valorizados e conciliados. Afinal, não se deve trabalhar por dinheiro, mas sim para proporcionar segurança e estabilidades para pessoas que você ama. Eis que, segundo Salomão, as palavras dos justos dão sustentos a muito, mas os insensatos morrem por falta de juízo. As palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. As palavras dos justos são como alimentos para muitos. Elas nos nutrem espiritualmente e emocionalmente e nos ajudam a crescer como pessoas. As palavras do insensato, por outro lado, são como um veneno. Elas podem nos ferir, nos magoar e até mesmo nos destruir. Se queremos viver uma vida plena e significativa, devemos ser cuidadosos com nossas palavras. Devemos falar com sabedoria e compaixão, e devemos evitar falas de insensatez e raiva. Quando usamos nossas palavras para o bem, podemos fazer a diferença no mundo e deixar um legado positivo. O que quer aprender? Gosta que lhe digam quando está errado. Só um tolo não gosta de ser corrigido. As pessoas que estão abertas a aprender são mais bem-sucedidas porque estão sempre procurando maneiras de melhorar a si mesmo. Elas estão sempre procurando novas informações e experiências, e elas estão sempre dispostas a mudar a sua maneira de pensar. As pessoas que não estão abertas a aprender, por outro lado, estão presas em seu próprio erro e preconceito. Elas não estão dispostas a mudar sua maneira de pensar e elas não estão dispostas a aprender com os outros. Se você quer ser bem-sucedido na vida, é importante ser aberto ao aprendizado. Esteja disposto a admitir quando você está errado e aprenda com seus erros. Quando você estiver aberto a aprender, você será capaz de crescer como indivíduo e alcançar os seus objetivos. O que confia nas paixões e no desejo é insensato, mas o que anda em sabedoria, age racionalmente, será salvo. Quando somos guiados por nossas emoções, somos mais inclinados a tomar decisões impulsivas e imprudentes.
somos mais propensos a ceder à tentação e a fazer coisas que sabemos que são erradas. Por outro lado, quando somos guiados pela razão, tendemos a fazer escolhas que são boas para nós a longo prazo e a pensar nas consequências das nossas ações e tomar decisões que são baseadas em fatos e lógica. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Os pais têm muito a ensinar aos seus filhos, tanto sobre o mundo quanto sobre a vida. Eles podem ajudar seus filhos a desenvolver a sabedoria, a compaixão e o caráter. Quando os filhos ouvem os conselhos dos pais e seguem a sua orientação, eles terão mais chances de ter sucesso na vida. Eles também terão mais chances de serem felizes e saudáveis. Os pais são a principal fonte de controle social. São eles que transmitem a maior parte dos valores morais, ideais, preconceitos e postura para os seus filhos. Às vezes, nem tanto em palavras, mas sim através do exemplo. Por isso, é importante a atenção dupla neste provérbio. O que você está ensinando aos seus filhos? E mais, o que você, como filho, está buscando em seus pais? O erro do jovem é a ignorância de pensar que seus pais não passaram pelo aquilo que alegam estar passando. Mas, você já chegou em seus pais e perguntou quais eram seus sonhos? O que gostam de ouvir, ler, hobbies, quais arrependimentos? Você irá se surpreender, pois temos a tendência de presumir que sabemos tudo sobre nossos pais, e não precisamos perguntar nada. Quem corrige o zombador, traz sobre si o insulto. Quem repreende o cruel, mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará, e você se aborrecerá. Repreenda o sábio, e ele o amará. Ao corrigirmos alguém que é zombador ou cruel, eles podem nos odiar e nos ofender. Isso pode ser muito frustrante e estressante. É importante lembrar que nem todos estão dispostos a ouvir conselhos ou a serem corrigidos. Se você tentar corrigir alguém que não está disposto a ouvi-lo, você provavelmente só vai conseguir aborrecê-lo e se aborrecer. Se você está pensando em corrigir alguém, é importante primeiro considerar se vale a pena. Se a pessoa está aberta a ouvir o que você tem a dizer, então vale a pena fazer o esforço. No entanto, se a pessoa não está aberta a ouvir, então é melhor deixar para lá. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. As palavras podem ser uma ferramenta poderosa quando falamos com gentileza e compreensão. Podemos ajudar a acalmar as situações tensas e evitar conflitos. Por outro lado, quando falamos com dureza e agressividade, podemos alimentar a ira e a hostilidade. Se queremos viver em um mundo mais pacífico, precisamos aprender a usar as palavras com sabedoria. Devemos nos esforçar para falar com gentileza e compreensão, mesmo quando estamos sendo confrontados por pessoas que são rudes ou agressivas. Quando fazemos isso, estamos ajudando a criar um mundo pacífico e harmonioso. A riqueza traz muitos amigos à sua casa, mas ao vir a pobreza, o seu próprio amigo o deixa. Quando as coisas vão bem em nossa vida, muitas pessoas querem estar perto de nós. Este tipo de pessoa quer usar você interessada no que isso proporciona a elas. Mas quando entramos em momentos de instabilidade, essas mesmas pessoas nos abandonam. Por isso, é importante lembrar que a verdadeira amizade é baseada no amor e no respeito, não no dinheiro ou no status. Quando temos amigos verdadeiros, eles estão lá conosco, não importa o que aconteça. Eles estão lá para nos apoiar nos bons e nos maus momentos. Aquele que fica por fiador do estranho, tira sua roupa e penhora-a por um estranho. Quando você se torna fiador de alguém, você está concordando em pagar uma dívida se a pessoa não puder pagar. Isso significa que você pode perder as suas próprias economias ou até mesmo a sua casa. É importante lembrar que ser fiador não é um favor, é um negócio. Se você não estiver confortável com o risco de perder o seu dinheiro, não se torne fiador. Se você for fiador e a pessoa não puder pagar a dívida, você será responsável por pagá-la. Isso pode ter um impacto negativo em sua vida financeira. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Quando somos frouxos e desanimados, desistimos e falhamos com mais facilidade.
Há muitas razões pelas quais é importante ser forte e corajoso em tempos de dificuldade. Primeiro, a força e a coragem nos ajudam a enfrentar os desafios da vida. Quando somos fortes e corajosos, somos mais propensos a superar os obstáculos e alcançar os nossos objetivos. Segundo, a força e a coragem nos ajudam a nos proteger de danos. Quando somos fortes, temos menos chances de ser vítimas de crimes ou de outras formas de violência. Terceiro, a força e a coragem nos ajudam a inspirar os outros. Quando somos corajosos, damos ao outro a esperança de que ele também pode superar os desafios da vida. Se você está em dificuldades, lembre-se de que você não está sozinho. Há muitas pessoas que já enfrentaram desafios semelhantes e conseguiram superá-los. Com força e coragem, você também pode superar os desafios da sua vida. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Este provérbio ensina que é preferível receber uma correção honesta e sincera de alguém que nos ama, do que um elogio falso ou omissão de alguém que não se importa conosco. A repreensão aberta mostra que pessoas se preocupam com o nosso bem-estar e crescimento, mesmo que possa doer um pouco naquele momento. O amor encoberto é aquele que não se manifesta nem se expressa, e que pode te esconder sentimentos negativos ou interesseiros. O versículo seguinte completa essa ideia dizendo: fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrecem são enganosos. Esse provérbio nos ensina a valorizar os amigos verdadeiros e que nos corrigem quando erramos e nos incentivam a melhorar. Também nos ensina a sermos cautelosos com os falsos amigos, que nos bajulam e nos enganam. Além disso, nos desafia a sermos honestos e sinceros com aqueles que amamos, e não esconder o nosso amor por medo ou orgulho. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Deixe um comentário, se inscreva no canal e um obrigado, um forte abraço e até a próxima.